querido aluno, querida aluna, querida família, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia, professora de língua portuguesa e continuo te acompanhando nos seus estudos. Lembrando, mais uma vez, que os nossos vídeos educativos são complementos para as aulas que você tem na sua escola com seu professor ou sua professora. E hoje, para o 7º ano, nós vamos retomar um conteúdo que é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho de poema e poesia. E eu tenho certeza que você já estudou isso na sua escola, com seu professor, com a sua professora, e a gente vai estudar um pouquinho mais. Olha só. Então, vamos lá. Poema, por definição, é um texto literário composto por versos, estrofes e alguns apresentam até rimas. Já a poesia, ela tem um conceito muito mais amplo. Pode até ser um texto, mas não necessariamente, pode ser qualquer manifestação artística, mesmo que não seja literária. Então, a gente pode definir poesia como manifestação artística que pode ou não estar baseada em palavras como poema. Pode ser, então, uma produção artística que provoca emoções, como a literatura, a fotografia, a escultura, a pintura, a arquitetura, a arte urbana ou a arte digital, assim como as músicas, os filmes, a publicidade. Então, observe que o conceito de poesia é aquela manifestação que provoca emoção. O poema está dentro da poesia, mas aí eu te provoco aqui um pouquinho para a gente refletir. Será que todo poema é poesia, pensando nesses dois conceitos? Será que toda poesia é um poema? E aí, o que você acha? Bom, então a gente viu que todo poema, né, está dentro desse gênero poesia que é muito amplo. Mas nem toda poesia é um poema, porque a gente tem outras maneiras de representar a poesia, não necessariamente só como texto, certo? A gente pode ver através da arte, da dança, da música, né? Existem outros tipos de manifestação aí da poesia. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então das características do poema. Então a gente está fazendo um recorte aqui falando do texto. Então a maioria dos poemas são formadas por versos. Cada linha do poema é um verso. Esses grupos de versos, então eles são agrupados e geralmente eu tenho um espaço entre eles. Cada bloco desses versos, cada bloco dessas linhas eu chamo de estrofe. As características principais do poema levam em conta elementos como o verso, a métrica, tá? Tem uma maneira que a gente vai aprofundar um pouquinho mais adiante, né, nas próximas aulas, nos próximos anos, que é classificar essa métrica aqui, né, dos versos, a estrofe, a rima e o ritmo. Então, alguns poemas apresentam rima, são aquelas palavras que têm um final ali igual ou bem semelhante, né? E essa sonoridade traz um ritmo, né? Mais adiante a gente vai ver um vídeo, vai analisar um poema do Vinícius de Moraes, do gato, e que ele reproduz exatamente esse movimento do gato, né? São versos bem curtinhos, que o gato é um animal muito esperto, né? Muito rápido, e a gente consegue perceber no ritmo do poema, né, esses movimentos do animal. Mas vamos lá. Visualmente falando, o poema ele é mais ou menos assim. Cada linha eu chamo de verso, cada bloco desses versos eu chamo de estrofe. Geralmente o alinhamento dele é centralizado. A gente vai falar um pouquinho da prosa mais adiante. A prosa é aquele alinhamento justificado, certo? O poema ele traz os versos e às vezes mais na forma centralizada. Então, aqui a gente tem visualmente falando como que a gente identifica o poema. Então, pode ser que ele apresente rimas, e aí observando a última palavra dos versos, eu consigo identificar essas rimas. E o som semelhante das rimas tem uma classificação que daqui a pouco a gente vai trabalhar também. Bom, vamos lá então. Olha só. Então, poema versus prosa, esse assunto que eu já adiantei um pouquinho. Esse aqui, visualmente falando, a gente já identifica que é um texto em prosa. Olha só, ele está justificado, né, tudo certinho aqui as margens. Eu não consigo visualmente identificar se ele tem rima, a gente vai fazer a leitura para ter essa segurança, né, essa certeza. Esse é um trecho do livro Diário Íntimo de Lima Barreto, mas então esse aqui é um texto, né, em prosa. Hoje no trem, vim com o apocalipse. É um sujeito magro, esgrouviado, sempre com a barba por fazer. As calças sujas e curtas dão um talhe, exato de suas pernas, que são finas, parecendo somente de ossos. O curioso é que o apocalipse de fisionomia, de símio velho domesticado, bondoso, etc., etc. Tem 3 filhos. Um está na escola do Realengo, outro no ginásio e outro no mosteiro de São Bento. Então, observe aqui nessa construção do texto em prosa. Vamos observar agora um poema. Olha só, tá vendo que ele não está justificado, né? O posicionamento do texto é mais centralizado.
Então, logias e analogias. No Brasil, a medicina vai bem, mas o doente ainda vai mal. Qual o segredo profundo dessa ciência original? É banal? Certamente. Não é o paciente que acumula capital. Então, perceba que os versos, né, tem rimas, certo? Então, eu vejo, por exemplo, mal, que rima com original, certamente, que rima com paciente, mal, que rima com capital. E essa rima traz um ritmo aí, né, uma sonoridade para esse texto. Por isso, ele é classificado como poema. Bom, então vamos lá, recapitulando. Poema versus prosa. O poema é um texto literário escrito em versos, pode ou não apresentar rimas. Estruturalmente, o poema se opõe à prosa, já que ela não admite versos. Muito bom, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de poema. De acordo com o assunto do poema, eu posso classificá-lo em lírico, que ele tem um caráter mais sentimental, mais subjetivo, como sonetos, por exemplo. Então, eles vão falar de emoções, de sentimentos. Os dramáticos, que têm o objetivo de serem encenados, como as farsas, então são textos produzidos pensando numa representação, numa peça teatral, por exemplo. Já os épicos são narrativas caracterizadas pela presença de heróis, como as epopeias. Então, esses aqui são alguns dos principais gêneros. Bom, então chegou a hora da gente jogar e praticar um pouquinho mais. Vamos lá? Bom, vamos lá então. Vamos ver se a gente acerta todas as perguntas desse joguinho. Um poema é um texto formado por parágrafos, parágrafos e estrofes, somente por versos e estrofes ou somente por estrofes? Bom, então ele tem versos e estrofes. Verso é o conjunto de estrofes de um poema, cada linha do poema, o conjunto de palavras de um poema, o conjunto de parágrafos de um poema ou cada palavra do poema que rima. Bom, a gente viu que o verso, ele é cada linha do poema. Cada linha do poema é considerada um verso. E a estrofe? É o conjunto de linhas de um poema, é o conjunto de parágrafos de um texto, é o conjunto de palavras que rimam de um poema. É o título do poema ou é o conjunto de versos de um poema? Então, a estrofe é o conjunto de versos, né? Essa é mais adequada que a letra A. Rimas são palavras que apresentam um som final parecido ou semelhante, palavras que apresentam a mesma grafia e pronúncia diferente, palavras que apresentam grafia diferente, mas o mesmo som, palavras que apresentam um som inicial parecido ou semelhante, ou palavras que apresentam a grafia e a pronúncia diferentes. Bom, letra A, palavras que apresentam um som final parecido ou semelhante. Daqui a pouquinho a gente aprofunda mais nessa questão das rimas. Ah, esse poema é um dos meus preferidos, tenho certeza que você conhece. A Bailarina, de Cecília Meirelles. Antes da gente contar o número de versos, vamos ler para a gente fazer a interpretação mais adiante. Então, a bailarina Cecília Meirelles. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Bem legal, né? Bem bacana. E você também quer ser bailarina ou bailarino? Bom, vamos lá. Vamos partir para a parte da análise. Então, quantos versos esse poema apresenta? A gente viu que cada linha é um verso. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Com 18 versos tem o poema. E quantas estrofes? Olha só, estrofes são os blocos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofes tem este poema. Vamos lá, agora para a parte da interpretação. O sonho da menina citado no poema é ser bailarina. Muito fácil essa, né? Está no título a resposta. O que a menina põe no cabelo? Você se lembra? É um chapéu, uma estrelinha, um véu, é um laço, uma fita ou é uma peruca? Bom, então uma estrela e um véu. De onde caiu o véu que a menina põe no cabelo? De uma torre, de um prédio, de uma escada, de cima de uma árvore ou do céu?
Do céu, né? Até para poder fazer a rima aí, né? Do véu com céu. Quando a menina esquece todas as danças, quando ela vai à escola, quando ela vai à aula de balé, quando ela vai à praia, quando ela vai dormir ou quando ela vai brincar. Bom, tá aqui no finalzinho, né? Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Então, quando ela vai dormir, ela esquece aí todas as danças. No poema, a palavra menina rima com, olha só, menina rima com ré, pé, pequenina, bailarina ou sorri. Podemos escolher aí duas respostas, certo? Então, rima com pequenina e bailarina. O finalzinho é igual, né? No poema, a palavra ar rima com véu, pequenina, fá, menina ou lugar. Ar rima com lugar. No poema, a palavra crianças rima com danças, si, véu, sorri ou cá. Então, crianças rima com danças. Ah, muito fácil esse joguinho, né? Tenho certeza que você acertou todas as respostas. Bom, vamos lá então, prosseguindo com a aula de hoje. Muito bom, então vamos aprofundar um pouquinho mais no tema da aula de hoje, que é poema. A gente falou que alguns poemas apresentam rimas, certo? E aí, essas rimas, elas podem ser classificadas de acordo com o tipo. Olha só, aqui eu tenho vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção. Esse texto é de Ferreira Goulart. Então, eu tenho noturnos, que rima com soturnos, olha, está destacado em vermelho. Então, essa primeira rima que eu identifico no texto, eu coloco como letra A. Na sequência, a segunda rima, eu coloco B. Então, solidão, que rima com canção. Então, olha só, eu tenho uma rima aqui, AA e BB. Esse tipo AABB eu chamo de rimas emparelhadas, porque elas estão aqui de duas em duas. Eu também tenho as rimas que eu chamo de alternadas. Quando de um lado eu tenho versos ímpares, né? E do outro, primeiro com o terceiro, e do outro os versos pares que rimam. Então observe aqui, minha desgraça, não é ser poeta. Nem na terra de amor não ter um eco. É meu anjo de Deus, o meu planeta. Tratar-me como trata-se um bom boneco. Álvares de Azevedo. Então, eu tenho aqui poeta, que rima com planeta, e eco, que rima com boneco. A primeira rima que eu identifiquei, eu coloco A, certo? Então, poeta, e eu repito A aqui, que é a mesma rima em planeta. A segunda rima que apareceu é eco, e aí eu identifico com letra B, que rima com boneco. Então, a estrutura ficou AB, AB, e esse tipo de rima eu classifico como alternada. Eu também tenho as rimas ou opostas ou interpoladas, que é quando o primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro. Olha só, ilustríssimo, caro e velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira, 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. Texto de Machado de Assis. Então, a primeira rima aqui, amigo, certo? Rima com contigo. Então, urgente, rima com corrente. Então, olha a estrutura que eu encontrei aqui, A, B, B, A. Uma rima oposta ou interpolada. Eu ainda tenho as rimas chamadas de encadeadas, quando o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto, o segundo com o quarto e com o sexto, e o quinto com o sétimo e o nono, e assim por diante. Esse texto também é de Machado de Assis. Uma criatura. Sei de uma criatura antiga e formidável, que a si mesma devora os membros e as entranhas. Com a sofreguidão da fome insaciável, habita juntamente os vales e as montanhas. E no mar, que se rasga a maneira do abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas. Traz impresso na fonte o obscuro despotismo. Cada olhar que despede, acerbo e mavioso, parece uma expansão de amor e egoísmo. Olha só, então, formidável, que rima com insaciável, A. Entranhas, que rima com montanhas e estranhas, B. Abismo, que rima com despotismo e egoísmo, C. Então, eu encontro essa estrutura aqui, né, que eu tenho o primeiro verso que rima com o terceiro, o segundo que rima com o quarto e o sexto, o quinto que rima com o sétimo e o nono, e aí eu chamo de rimas encadeadas, ok? Bom, vamos lá. E para recapitular e a gente analisar mais outros dois poeminhas, eu te convido a assistir um vídeo, uma animação bem bacana. Vamos lá? Alô, alô, moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre um tipo especial de escrita conhecida como poesia. Poesia é a maneira de fazer arte com as palavras.
Os poemas podem expressar grandes ideias ou sentimentos, que podem ser percebidos pelo som ou ritmo da linguagem quando lemos um poema. Poemas podem ser engraçados, podem falar de tudo ou não falar de nada. Além de engraçados, os poemas podem ser tristes ou doces, podem rimar ou não. Eu adoro poemas. Penso que os poemas são capazes de condensar muitas ideias e sentimentos em algumas poucas palavras. Portanto, cada palavra importa muito em um poema. Hoje nós iremos ver 2 poemas e aprender a identificar as suas partes. O primeiro poema se chama O Gato. Com um lindo salto leste e seguro, o gato passa do chão ao muro. Logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão e pega e corre bem de mansinho atrás de um pobre de um passarinho. Súbito para como assombrado, depois dispara, pula de lado e, quando tudo se lhe fatiga, toma o seu banho passando a língua pela barriga. Este poema foi escrito pelo autor Vinícius de Moraes, ou seja, ele é o poeta. A pessoa cuja voz ouvimos em um poema é chamada de eu lírico. Parte do prazer da poesia é sentida quando lemos a poesia em voz alta, pois notamos as palavras ricocheteando entre elas. Nesse poema, percebemos os movimentos rápidos e certeiros de um gatinho muito ágil e esperto que corre, pula e anda sorrateiro bem de mansinho quando precisa. Perceba também que o poema tem 21 versos, com poucas palavras em cada um deles. A intenção do poeta ao colocar essas quebras de verso é indicar o ritmo dos movimentos do gatinho arteiro. A poesia nos dá criatividade para imaginar, somente lendo em voz alta, como seria a elegância e a destreza desse felino. Note que o poema tem algumas rimas: seguro, muro, opinião, chão, mansinho, passarinho, entre outras rimas. Mas espera, o que são rimas? Rimas são palavras que combinam a sua sonoridade. Perceba: seguro, muro, opinião, chão, mansinho, passarinho. Mas os poemas não precisam necessariamente rimar. Vamos ver esse outro poema. Este é chamado No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, e soa muito mais como uma conversa. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Este poema tem 2 estrofes, que são as seções que compõem o poema. Estrofes são compostas por versos. E observe, este poema não possui rimas. Portanto, podemos resumir que vimos que os poemas são compostos por versos. Os grupos de versos formam estrofes. Alguns poemas podem conter quebras de verso para entoar o ritmo. A voz que nos conta o poema é chamada de eu lírico. Alguns poemas rimam e outros não. E aí, tenho certeza que você gostou dessas análises e essa animação bem bacana e bem divertida, né? Legal. Olha só, retomando o tema da aula de hoje. Hoje a gente começou falando um pouquinho de 2 conceitos muito importantes dentro da língua portuguesa, que é o conceito de poesia e poema. Falamos também dos tipos de poema e dos tipos de rimas. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa do 7º ano. Espero que você tenha gostado. Te espero na próxima aula. Até lá!